Tudo bom, galera? Estamos de novo, mais uma aulinha de Física, Física A, meu nome é Fantin. Então a gente já está no decorrer das aulas aí, já estamos na aula 6, unidade 9, tá? Do Física A. Então hoje a gente vai falar sobre trabalho de uma força, trabalho da força-peso, trabalho de uma força elástica, potência e rendimento, ok? Então a gente já viu algumas coisas, estamos vendo a parte de dinâmica. Então, o que é estuda dinâmica? Estuda as causas do movimento. Sempre que eu tenho uma variação na minha velocidade, eu, por consequência, tenho uma aceleração, interagindo com a massa, que cria-se uma força. Então, toda vez que eu tenho uma interação entre dois corpos, eu tenho uma força, ok? Então, vamos dar início à aula de hoje. Trabalho é energia transferida ou transformada através de uma força. Então, sempre que eu tenho eu estou aplicando força sobre um objeto que possui massa e esse objeto se desloca uma determinada distância, essa força realizou um trabalho. Nem sempre eu aplico força e eu tenho mudança de posição. Então, nesse caso, eu só vou identificar trabalho se eu tenho mudança de posição aplicando uma força. Então, eu posso definir com vocês que... Volta, não voltou... Novas. Que trabalho é a letra tal, tá? Ou em algumas literaturas usa-se o W maiúsculo. Tá? Então eu posso definir que trabalho é a força aplicada vezes a distância que esse corpo andou. Então, D. Mas olhando para essa figura, uma mulher puxando uma bolsa, uma mala, tem um ângulo com a horizontal. Se tem um ângulo com a horizontal, o que acontece com a força? Há uma decomposição. Então, olhando para uma figura um pouquinho mais simplificada, eu percebo que esse ângulo está dividindo essa minha força. Então, eu vou ter que ter um F de X e um F de Y. Quem que vai fazer o movimento? Fx ou Fy? Fx, porque o Fy só faria força se eu tivesse movimento na minha vertical. Eu só vou ter o movimento na minha horizontal. Então eu sei que tendo o movimento na minha horizontal, eu vou calcular quem? O meu Fx. Se eu pegar lá Fx, se eu pegar aquele desenho ali, ó, tem isso aqui, um ângulo. Eu quero calcular esse cara aqui, o Fx. Eu tenho F. Eu uso seno ou cosseno? Eu estou com o ângulo, então eu vou usar cosseno. Então eu sei que sempre que eu tenho uma força e tem um ângulo com a minha horizontal, eu vou ter que encontrar o quê? F de x vezes cosseno desse ângulo. Então a gente consegue já identificar que existe trabalho motor, que é um trabalho positivo, tem um trabalho resistor, que é um trabalho negativo, e tem algum ângulo que eu não realizo trabalho. Lembrando lá na trigonometria do professor Braga, círculo trigonométrico, quando o meu ângulo de cosseno é igual a zero, vale quanto? Cosseno de zero é igual a... Muito bem, pessoal. Só fale mais baixo, senão a câmera vai captar muito a voz de vocês. Vale 1. Então eu sei que quando o ângulo é zero, eu tenho o meu trabalho máximo. Eu estou realizando o meu trabalho máximo. Cosseno de 90, vale quanto? 0. Vai realizar trabalho quando eu tenho uma força na direção vertical se eu estou tendo um deslocamento na horizontal? Não, por quê? Porque o cosseno de 90, a força está para cima, vale 0. Então, o trabalho não realiza trabalho. E se eu tenho um ângulo de 180 graus, que é para trás, eu estou fazendo um movimento para frente e eu tenho uma força para trás. Quanto que vale cosseno de 180?
menos 1. Então eu sei que quando eu tenho um ângulo de 180 graus, eu estou fazendo o quê? Um trabalho resistivo, um trabalho negativo. Então eu posso definir isso. Que o meu trabalho... Vou apagar essa parte. Que o meu trabalho, quando esse ângulo tiver, esse ângulo θ, se for maior ou igual a 0, e menor do que 90, eu tenho um trabalho positivo. E o meu trabalho é motor. Quando esse meu ângulo for igual a 90 graus, meu trabalho é igual a 0. Então, não realiza trabalho. Quando o meu ângulo for menor do que 90 graus, ou maior que 90 graus e menor ou igual a 180 graus, meu trabalho é negativo e é um trabalho resistivo. Ou resistor. Vamos colocar resistivo. Ou resistente. Vai ficar melhor. Pode mudar, tanto faz. Depende da interpretação. Então, quando eu tenho uma força e essa força é constante, em todos os instantes de tempo, nem sempre eu vou estar puxando a mala com a mesma intensidade. Mas a gente considera, né, que a gente está puxando essa mala sempre com a mesma intensidade de força. Então eu posso considerar o quê? Que a força, o trabalho que eu estou realizando para mexer com essa mala, vai ser a força vezes a distância que eu percorro, vezes o cosseno do ângulo. Se o ângulo é 0, vai ser força máxima. Se eu tenho ângulo menos 180 graus, eu tenho uma força resistente, que está resistindo ao movimento. Qual a força que a gente conhece que resiste ao movimento? Que a gente viu na aula passada, na unidade 8. A força de atrito. Então, quando eu tenho uma força de atrito, eu tenho uma força que está resistindo ao movimento. Ela está indo contra ao movimento. Ok? Então, essa é um dos casos que a gente tem. Próximo caso. Trabalho da força-peso. O que é peso? Peso não é uma força? Não é a massa interagindo com a aceleração da gravidade? Então, eu tenho uma força. Sempre que eu tenho uma variação na minha altura, eu vou ter o quê? Uma variação na minha altura no meu campo gravitacional. Então, eu sei que se eu estou mudando de posição na altura, eu estou realizando um trabalho da força-peso. Então, eu posso dizer que trabalho do peso vai ser igual a quem? O peso vezes quem? Vezes o deslocamento dele. Mas agora o meu deslocamento é onde? É na vertical ou na vertical ou na horizontal? Se eu estou erguendo, vai ser na vertical. Então, vai ser vezes a minha altura. Quem que é peso? Peso não é igual a massa vezes a gravidade? Vezes quem? Vezes a minha altura. Então, trabalho da força-peso vai ser quem? A massa vezes a gravidade vezes a altura. Porque eu sei que peso é uma grandeza vetorial. Então, ela tem modo, direção e sentido. Eu posso ter um trabalho motor, como posso ter um trabalho que resiste a esse movimento. Ok? Tem que cuidar aqui, galera. Às vezes coloca uma questão assim, ó. Tem uma descida, uma determinada altura, e ele quer saber o trabalho que essa esfera, para sair da parte mais alta, chegar na parte mais baixa. E as pessoas entendem que ela sai daqui e anda até aqui, e anda o quê? Anda uma distância. E calculam essa distância. Só que o que está acontecendo? Não está mudando de altura? Então eu considero essa distância percorrida? Não, eu não considero a distância percorrida. Eu considero o quê? A variação de altura. Então não importa a trajetória do corpo, e para mim vai importar o quê? A altura que variou. Então, quando eu tenho trabalho da força-peso, não importa o quanto esse corpo andou.
qual a trajetória que ele teve, e sim a variação da sua altura, porque trabalho da força-peso é a massa vezes a gravidade vezes a altura, e não a distância percorrida. Então, isso aqui é uma pegadinha que geralmente fazem. Trabalho da força-peso, quem gosta de erguer um ferrinho aí, jogar uma energia fora, usa-se muito, né? A gente sabe que tem várias rondanas, ou você está lá paradinho fazendo supino, né? Você está fazendo o quê? Variando a altura. Quanto maior o peso, maior é o trabalho. Então, se eu aumento cada vez mais o meu braço, eu vou ter o quê? Um maior trabalho para erguer aquela massa. Então, a gente já pode relacionar. Outra situação que a gente tinha antes era a força elástica. Então, o que tem na força elástica? Não tem uma variação nessa molinha ou no algo que se deforma? Por que eu coloquei um arco aqui? Uma moça esbelta com arco, né? Dá até medo isso. Mas, enfim, eu não tenho algo esticando, eu não estou deformando a corda. No momento que eu solto, o que acontece? Toda essa força que eu coloquei no arco vai ser transmitida para a variação de posição e vai lançar a flecha. Então eu estou aplicando o quê? Uma força, que a gente trabalha muito mais com molas, né? Mas eu posso pegar a barriguinha do Otto lá, dar uma empurradinha nela e sei que ela deforma, então eu estou aplicando uma força para que haja uma deformação na barriguinha dele. Mesma coisa da molinha, né? Então, trabalho, se eu tenho uma variação no comprimento dessa mola, e eu estou aplicando uma força sobre ela, eu sei que existe um trabalho realizado sobre essa mola. Trabalho realizado sobre essa mola, que a gente vai chamar de trabalho elástico, vai ser a minha constante elástica, vezes essa variação de posição ao quadrado, dividido por 2. Então, sempre que eu tenho tanto o trabalho da força elástica, como o trabalho de uma força constante, como o trabalho da força-peso, no sistema internacional, no SI, a gente vai usar em joules. Então, sempre que eu tenho um trabalho de uma força, a unidade medida no sistema internacional é joule, ou joule. A gente usa o J maiúsculo. O que significa um joule? Eu não tenho aqui, trabalho é igual a força vezes deslocamento? Força é medida em o que no sistema internacional? Newton. E distância é medida em o que? Metros. Então eu sei que 1 joule equivale a 1 newton em 1 metro. Eu aplicar uma força de 1 newton e fazer um deslocamento de 1 metro. Então isso é bem importante que vocês entendam o que significa essas unidades de medida também. Tá? Agora, quando eu tenho uma força elástica, essa força elástica, ela é constante ou ela é variável? Eu vou apertando a mola. O que vai acontecendo? Não tem que aplicar uma força maior nessa mola? Já quando eu tenho peso, o peso, há uma variação da força-peso? Não, ela sempre é constante. Então, existe forças constantes e força que está variando. Então, eu tenho trabalho constante e trabalho que está variando. Vou fazer um gráfico para vocês. 2, por sinal. Quando eu tenho um gráfico, uma força constante, é isso aqui, ó. Gráfico de força por deslocamento. Distância. Vou colocar x aqui, porque a gente usa x para variação da mola. Passa-se o tempo, passa-se as posições, mudo de posição. Se eu tenho uma força constante, eu vou ter isso aqui, né? Vou mudar de posição e a força é constante. Se eu pegar a figura delimitada por essa reta e o meu eixo x, calcular a área, eu sei que a área da figura é igual ao meu trabalho. Mesma coisa eu tenho para uma grandeza variável. Só que olha como que se comporta uma grandeza variável. A posição por força. Eu vou aplicando força, vou mudando a posição, mas conforme vou me aproximando para o máximo da deformação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma maior força. E a mesma coisa. A área dessa figura
é igual ao meu trabalho. É igual ao meu trabalho. Aqui a gente consegue enxergar da onde que saiu o trabalho da força elástica. Força elástica. Como é que é a força elástica? Não é K vezes X, que a gente viu na aula passada? E o deslocamento, não é X? Que figura é essa? Não é um triângulo? É a base vezes a altura dividido por 2. A base vale X, a altura vale KX, então saiu X, KX ao quadrado, dividido por 2. Então a gente sabe que o trabalho da força elástica é a força elástica vezes a variação da posição e pelo cálculo da área dividido por 2. Tudo isso medido em joules. Ora, potência de uma força. Então, potência da força é o trabalho realizado em um determinado intervalo de tempo. Então, o que vai ver isso? Vai ver o quanto essa máquina ou esse corpo realiza um trabalho num determinado espaço de tempo. Potência de um carro, o que significa? Não é atingir uma determinada velocidade em menor tempo. Quanto menor o tempo, maior é a potência desse carro. Então, posso definir que potência média vai ser o trabalho realizado dividido pela variação do tempo. Trabalho é medido em o quê, galera? Joule. E o tempo medido em segundos. No sistema internacional, joule por segundo, no SI, a gente vai ter watts. Tenta, né? É persistente ainda. A gente tem no sistema internacional, então, joules por segundo equivalem em watts. Outras unidades que a indústria automobilística utiliza é HP. Então, 1 HP equivale a 746 watts. Ou CV, cavalo-vapor, que é 735 watts. Então, existe uma transformação. Eu sei que 1 HP é igual a 746, aproximadamente, pode colocar 750. Ou 1 CV igual a 735 watts. Sabe como que ele calculou 735 watts? Estranho. O cara, esse James Watts, ele verificou o quanto um cavalo conseguia variar a altura de um peso de 75 quilogramas. Força, né? 75 quilogramas é 750 newtons. Então ele pegava o cavalo e ele via o tempo que esse cavalo fazia a variação nessa altura. E ele definiu o quê? Que um cavalo vapor equivale a 750 watts. Com um cavalo, imagine, se tivesse um cavalo diferente, teria várias diferenças. Então ele usou vários cavalos e teve uma média desses cavalos. É horsepower. Cavalo, a potência do cavalo, no caso. Né? Então, essas duas unidades de medida são bem usadas, tá? Na rede automobilística. Né? Você não vai ter uma bicicleta lá que o cara, né, vai ter que ter um motor lá e utiliza esse cavalo CV. Né? Utiliza muito mais CV do que HP. HP é só para motores estacionários e alguma coisa nesse sentido. Tá? Então a gente consegue calcular o quê? A potência desse trabalho. Então sempre que eu realizo o trabalho, vai ter o quê? Um gasto de tempo. Eu, para tirar uma mala daqui e colocar em outra posição, eu vou andar uma distância, vou realizar um trabalho, mas vou gastar um tempo. Então eu consigo calcular o quê? Consigo calcular a potência com que eu realizo esse trabalho. Vou voltar aqui, não vou colocar isso. Eu vou colocar o rendimento para vocês. Eu não coloquei ali, mas eu posso fazer aqui. Então, toda a máquina, ela tem um rendimento. Esse rendimento está associado à potência útil e à potência total. Então, eu sei que rendimento, que eu uso um N, uma perninha um pouquinho maior, vai ser a potência útil
dividido pela minha potência total. Quem que é minha potência total? A potência total vai ser a potência útil mais a potência dissipada. Então perceba que a parte de baixo sempre vai ser menor do que a parte de cima. Então, esse resultado, esse meu rendimento, vai ser um número menor que zero. Né? O meu rendimento vai ser menor que zero, e maior que zero e menor do que 1. Então vai dar um número assim. O meu rendimento da minha máquina é igual a 0,6. 0,6 é o rendimento da máquina. Para eu calcular o quanto ele usa de porcentagem disso, eu vou multiplicar por 100. Multiplicando por 100, eu encontro que o meu rendimento é de 60%. Então, sempre que eu quero calcular o rendimento da máquina, eu tenho que pegar o valor do meu rendimento e multiplicar por 100, que vai dar a porcentagem com que essa máquina utiliza. Então, eu tenho uma potência útil, que é o quanto essa máquina usa, e eu tenho uma potência total. O que é a potência total? É a potência útil mais a potência dissipada. Então, eu sei que a potência dissipada vai ser, a potência total vai ser menor. Então, vai dar um número entre 0 e 1. Esse número entre 0 e 1 vai dar 0, alguma coisa. Multiplico por 100, encontro a porcentagem dela. O quanto eu tenho de rendimento dessa máquina. Fazer exercício, pessoal. O exercício está na apostila de vocês. Diz o seguinte. Um bloco de 10 kg é puxado por uma força de 200 newtons, que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. O bloco desloca-se 20 metros sobre uma superfície horizontal sem atrito. Então, não temos forças dissipativas. Determine o trabalho realizado sobre esse bloco. Então, vamos lá. Eu tenho essa situação. Um bloco deslizando sobre uma superfície horizontal. Eu aplico uma força F, que vai valer 200 newtons. E ele tem, com a horizontal, um ângulo de 60 graus. E ele quer saber o quê? Ele quer saber o trabalho realizado. Para andar com esse bloco, tem 10 kg de massa. Yes. Tem uma massa de 10 kg e anda uma variação de posição de 20 metros. Então, a distância que ele andou é igual a 20 metros. Massa, força, distância. Eu gastei o quê? Eu realizei um trabalho sobre esse corpo. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Se eu tenho um ângulo, eu uso o quê? Cosseno desse ângulo. Trabalho, a força a gente sabe que é 200, vezes a distância, que é 20, está em metros, vezes cosseno do ângulo, que é 60. 200 vezes 20 vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 é... Muito bem, até o pessoal de casa se assustou com a voz de vocês. 1/2. Trabalho vai ser 200 vezes 20, 4.000, dividido por 2, 2.000. Então, eu sei o quê? Que eu gastei um trabalho de 2.000 joules para mudar um corpo de 10 kg e andar uma distância de 20 metros. Tá? A interpretação é muito boa. Tá? Vocês têm que ter essa interpretação. O que aconteceu? Eu apliquei uma força de 200 newton com um ângulo de 60 graus, numa massa de 10 kg, mudei essa posição em 20 metros e realizei um trabalho de 2.000 joules. Tá? 2.000 joules é a letra E. Relacionada à letra E, se não me engano. Essa é uma questão típica de Enem.
tá? O Enem gosta muito de trabalhar com esse trabalho. Trabalho e potência, né? Vocês vão trabalhar com potência lá com o professor Tatá também, tá? Ele vai trabalhar isso com vocês. Eu posso ter lá em som, né? Quando ele trabalhar com som, a gente sabe a potência de um som também. É o mesmo princípio. E a gente vai usar em dinâmica também. Bora? Vamos pro próximo? Um operário ergue do chão até a prateleira, a 2 metros de altura, uma saca de soja de massa 60 kg, gastando 2,5 segundos na operação. A potência média desprendida pelo operário em watts é no mínimo dados G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Eu sei que potência média é igual ao trabalho realizado pela variação do tempo, pelo tempo gasto para realizar esse trabalho. Qual o trabalho que esse operário realizou? Trabalho do quê? Ele não pegou uma saca que estava no chão e não ergueu? Que trabalho é esse? Trabalho da força-peso. Então, eu sei que vai ser o trabalho do peso, da força-peso, né? Dividido pela variação do tempo. Quem que é o trabalho da força-peso? É a massa vezes a gravidade vezes quem? A variação com que ele mudou, com que teve. Então, e a altura, dividido pela variação do tempo. Agora a gente joga as unidades. Vamos dar uma olhada? A altura está em metros, o tempo está em segundos, a massa está em quilogramas e a gravidade está em metros por segundo. Precisa transformar alguma unidade em medida? Não, todas as unidades da medida, todas as unidades estão corretas. Então é só jogar na equação. A massa é 60, vezes a gravidade que ele deu, que é 10, mais a altura, que é 2 metros, dividido pelo tempo, que é 2,5. Então, potência média para realizar esse trabalho foi de 60 vezes 10, 600, vezes 2, dá 1.200, 600, 1.200, mais um zero, né? Dá 12.000. É isso? É, vezes 2, não é vezes 20. Obrigado. Grato. Então, olha só. Se eu colocar uma vírgula ali, salva, não salva? E tem que tirar um zero, hein? Oh, man. Tecnologia. Aí. Dividido por 2,5. 1.200 dividido por 2,5 é igual a 480 watts. 480 tem aqui nas minhas alternativas? Não. Mas o que eu posso fazer? Está tudo em notação científica. Então eu sei que a vírgula está aqui. Eu ando da direita para a esquerda 1, 2 casas. Então, quando eu ando a casa da direita para a esquerda, o que acontece com o meu expoente? Eu somo ou diminuo? Somo, então vai ser 4,8 vezes 10 ao quadrado watts. Que é a letra D. E deu certo. Ok, pessoal? Ficamos assim. Até a próxima aula. Hoje eu vou sair para o andar de baixo.